3 rapazes e 3 moças devem posar para uma fotografia, ocupando os 3 degraus de uma escada, de modo que em cada degrau fique um rapaz e uma moça. Para cada maneira dessas pessoas se organizarem para uma fotografia, considere que a troca de 2 homens, 2 mulheres, ou um homem e uma mulher, gera uma disposição diferente. Assim, a quantidade de disposições possíveis para essas pessoas posarem nessa fotografia é igual a... Bom, então um problema em que as pessoas se ordenam e cada ordem diferente entre elas é uma disposição. Então, no fundo, o problema está nos perguntando quantas são as permutações que podem ser feitas com essas pessoas, dadas as condições impostas aí no enunciado. Então, para organizar o raciocínio, vamos colocar aqui, são 3 degraus, então vou colocar 3 tracinhos aqui, cada um representando um degrau, onde em cada um deles será colocado um homem e uma mulher. Então, vou colocar aqui no primeiro, vou chamar no degrau de cima, vou colocar assim, H1, M1. Um homem e uma mulher nesse degrau. H2, M2, um segundo homem e uma segunda mulher no segundo degrau. E H3, M3, então mais um homem, mais uma mulher no terceiro degrau. Então as trocas elas vão ser feitas entre essas 6 pessoas com a condição de que cada degrau tenha sempre um homem e uma mulher, e além disso, os homens podem trocar de lugar com as mulheres no mesmo degrau. Então eu poderia trocar o homem 1 com a mulher 1 nesse degrau, que essa disposição continua válida. O que não é permitido é trocar um homem de um degrau com a mulher de outro degrau, porque senão nós teríamos, nesse caso, 2 homens ou 2 mulheres no mesmo degrau, o que aí não seria permitido. Então, o número de trocas possíveis que podem ser feitas, pensando nessas condições, é que, no caso dos homens, nós podemos trocar os homens entre si, então eu vou circular aqui, eu posso trocar os homens entre si, porque se eu alterar a ordem entre os homens, é uma disposição diferente e ainda satisfazendo a condição, continuando a ter um homem e uma mulher em cada degrau. Então, trocando os homens entre si, como são 3 homens, então o número de maneiras de permutações possíveis entre eles, 3 fatorial. Da mesma forma, para cada uma das maneiras dos homens se permutarem entre si, as mulheres também podem trocar de lugar entre si, o que vai fazer variações diferentes e disposições diferentes. Então, para cada uma das 6 possibilidades, que é 3 fatorial, que os homens podem trocar de lugar entre si, nós temos também 3 fatorial como número de possibilidades para as mulheres trocarem entre si. E observem que foram, então, feitas todas as variações de homens e mulheres, mas sempre colocando o homem à esquerda e a mulher à direita. Então, agora nós temos que pensar nas variações entre um homem e uma mulher no mesmo degrau. Então, eu posso trocar o homem 1 com a mulher 1 de posição, ou outro que tivesse o homem 2 com a mulher 3, o homem 1 com a mulher 2. Então, assim, entre eles, em cada degrau, há sempre 2 possibilidades, porque é o homem à esquerda e a mulher à direita, ou a mulher à esquerda e o homem à direita. Então, eu tenho para cada uma das possibilidades já calculadas, 2 possibilidades, pensando no primeiro degrau, no degrau de cima, por exemplo, para cada uma delas, 2 possibilidades no degrau do meio, entre um homem e uma mulher naquele degrau, e finalmente, para cada uma delas, 2 possibilidades no degrau de baixo, para cada uma das que já foram calculadas. Então, fazendo o cálculo 6 vezes 6, vezes 2, vezes 2, vezes 2, chegamos ao valor de 288 possibilidades ou disposições dessas pessoas se organizarem. Então, resposta, letra C.